Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, meu nome é Nestor Freire, tenho 56 anos, sou idealizador do projeto Giraventura, sou escritor e ciclista de viagem. Mas aí você já se pergunta, né? O que um ciclista de viagem está fazendo aqui hoje, falando para vocês? Então eu vou falar um pouquinho a respeito de ciclismo de viagem e empreendedorismo. E o que empreendedorismo tem a ver com ciclismo de viagem? Pois é, eu vou contar uma história para vocês que começou na minha infância. Quando eu era criança, eu tinha um costume de ir na casa dos meus avós, interior de São Paulo, pegar uma bicicleta e começar a pedalar pela região. Todas as estradas de terra, eu levava junto comigo nessas mini expedições um estojo. Esses estojos escolares que a gente coloca caneta, coloca lápis, e amarrava esse estojo no quadro da bicicleta e levava dinheiro. Levava dinheiro para ir até os bares da região, onde circulavam mulheres à toa ou homens bebendo, para simplesmente comprar bala. Pegava essas balas e seguia a viagem por vários e vários quilômetros. Eu curtia todo o percurso, comia as balas e voltava para casa. Então, queria dizer para vocês que o ciclismo de viagem, ele nasceu dessa forma dentro de mim. E eu tive uma grande impressão já nessa jornada, que eu trago hoje como ensinamento das viagens que eu faço pelo Brasil e pelo mundo, que é uma relação que eu fiz há pouco tempo, mas que eu percebi há muito tempo, que é a relação entre medo e peso, mas que tem a ver a relação de medo e peso. Quando a gente viaja de bicicleta, eu vou contar uma coisa interessante para vocês. A gente coloca umas bolsas laterais na bicicleta. A gente chama essas bolsas laterais de alforjes. São bolsas grandes de aproximadamente 20 litros, algumas de 25 litros em cada lateral, que você vai colocando roupas. Você vai colocando equipamentos dentro, equipamentos de acampamento, depende da viagem que você está fazendo, você coloca um tipo de equipamento. O que acontece? Esses equipamentos, eles são pesados, eles têm um peso, e eu cheguei, depois de tanto tempo de viagem, numa equação muito simples, de igual para igual. Que o peso que você carrega, ele é proporcional ao medo que você sente. Daí você me pergunta, poxa, mas que troço é esse? Parece ser meio complicado, né? De onde você tirou essa fórmula? E eu te falo, de uma maneira bem simples eu explico. Quando você coloca peso na bicicleta, você está proporcionalmente gastando mais energia. A sua viagem ela tende a durar menos, você tende a suar mais, você tende a carregar mais comida, ou seja, quanto mais peso, mais energia gasta. Espera aí, mas você não explicou do medo ainda. A gente vai chegar lá. E eu vou falar uma coisa bem simples para vocês. Toda vez que você viaja, você leva essa quantidade de equipamentos. Qual é a necessidade de você levar essa quantidade de equipamentos em uma viagem? É aí que entra o medo. Vamos supor, se você tem medo de passar frio, você leva mais casaco. Se você tem medo de ficar doente, você leva mais remédio. Então repara que você vai carregando coisas na sua bicicleta. E eu cheguei a uma conclusão muito interessante de que isso servia para a vida. Servia para isso ser utilizado enquanto cotidiano das pessoas.
Ou seja, e aí eu te pergunto, qual que é o peso da sua culpa? Será que isso afeta o seu medo? Então, quando eu tive essa percepção do peso e do medo, isso realmente me aguçou. E a história do projeto Giraventura, ela só foi acontecer muitos e muitos anos depois. Esse projeto, ele iniciou em 2013 com duas coisas. Duas coisas que são necessárias para você iniciar um projeto. Primeiro, uma ideia. Depois, um lápis e um papel. E a terceira, que é um extra, que seria muita disposição para você fazer um projeto acontecer da maneira que você idealizou. Esse projeto, ele nasceu de um lápis e de um papel, no qual eu sentei um dia numa escrivaninha e escrevi um roteiro de viagem de bicicleta pelo mundo. Talvez esse fosse meu sonho, mas era muito mais do que o meu sonho. Era algo que eu tirava de dentro de mim, algo que eu trazia quando eu era criança. E então era algo muito, mas muito grandioso. Comecei a tomar isso como hobby na minha vida. Nos momentos de lazer, começava a pedalar em alguns lugares. Quando eu decidi fazer minha primeira grande viagem, essa viagem, ela começou em 2013, numa cidade em Minas Gerais, no meio das montanhas, chamada Diamantina. Sim, é aquela cidade do Juscelino. Saí de Diamantina, passei por Ouro Preto e cheguei em Paraty em 15 dias, depois de ter pedalado sozinho aproximadamente 1.200 quilômetros. Foi uma viagem incrível, algo que realmente mexeu comigo. E eu falei, poxa, se eu sou capaz de fazer uma viagem dessa, eu vou continuar fazendo viagens como essa, autônomas. E no meio dessa história toda, eu comecei a fazer umas descobertas sobre mim mesmo. Uma delas é que eu gostava de escrever. A cada cidade que eu parava, nessa histórica estrada real, que traz toda a história do nosso país, do Brasil, eu escrevi um texto. E o mais legal, pessoal, de tudo isso, é que as pessoas curtiam o que eu escrevia. Então, me dava mais confiança para escrever mais ainda. E a viagem continuou, eu terminei a Estrada Real e fiz um fotolivro com todos os textos que eu tinha escrito, que eu tenho guardado com muito carinho até hoje. Esses textos da Estrada Real, eu utilizei como base para escrever outros textos e contar outras histórias. E eu percebi outro detalhe em mim, que eu era um belo de um contador de histórias. Um contador de histórias reais. Um contador de encontros, não só com locais, mas com pessoas. Porque quem faz diferença na nossa vida são vocês. São pessoas que a gente se relaciona. Bom, me perguntaram aqui o que mais me chama a atenção no projeto, talvez, algo que me chama a atenção no projeto. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de soft skills, né? De habilidades, né? De desenvolvimento humano, que você acaba tendo contato com elas e numa viagem autossuficiente de bicicleta você tem que aprimorá-las, né? E assim, existem várias, né? Criatividade, disciplina, uma coisa que eu sempre lembro, que é algo que para a vida também eu acho que é muito relevante, é a questão da resiliência. E eu acabo sempre lembrando do meu professor de química, Jonas, que ensinava que resiliência é aquela questão dos corpos
que voltam ao estado original depois da deformação. E existe uma questão filosófica muito bacana da resiliência, que eu utilizo bastante nas viagens, que é justamente isso. Você voltar ao seu estado inicial depois de uma série de eventos desse, mas assim, eu usaria o estado inicial como você voltar melhor, com mais aprendizado, com mais bagagem. E me lembra também que o projeto Giraventura, quando eu o idealizei, eu tive a oportunidade, teve algo muito interessante que aconteceu. Eu fui num consultório dentário, daí eu sentado lá na cadeira, abria o cesto de revistas, né? Naquela época ainda se lia revista, e vi uma reportagem sobre um escritor americano chamado Joseph Campbell. E Campbell, um escritor norte-americano já falecido, ele falava muito sobre heróis, sobre mitos, sobre roteiros de heróis, e falava que cada um é herói de sua própria jornada. E ele chamou de monomito todos esses heróis. Então, se você falar se existe algo em comum entre Harry Potter e Jesus Cristo, existe porque os dois são heróis. Então, isso me leva à conclusão que qualquer um pode ser herói da sua própria jornada, basta querer. Campbell entrou assim dessa forma na minha vida, e eu trouxe isso justamente para uma parte filosófica do projeto que eu gosto muito. Toda essa parte desses grandes pensadores, Aristóteles, Kant, não sou um expert nesses pensadores, mas geralmente, e principalmente na literatura que eu escrevo, eu uso frases de impacto desses gênios, né, para poder ilustrar algumas situações que eu vivo durante a jornada. Campbell, ele me fez acreditar que é possível, sim, você sair de uma vida cotidiana, de um mundo que você tem hábitos, que fatalmente em algum momento você vai trabalhar no automático. Então, e girar uma roda do herói, que nem ele mesmo diz, né? O que seria essa roda? Você sair para uma aventura, né? Para você sair para algo grandioso, né? Eu sempre uso nas minhas palestras aquela frase, Aquila non capit muscas. Eu acho muito bacana esse provérbio em latim, porque para você sair desse status quo, você precisa realmente pensar em coisas grandes. E é interessante porque, por exemplo, isso não tem nada a ver com a idade, né? Muita gente fala assim, qual o dia que eu aposentar, vou comprar uma casinha, não sei aonde, tal. Daí você fica lá, tal, na casinha, olhando pro horizonte, assim, mas você está esperando o quê? O fim da vida? Né? Então, se lançar a novos desafios. Mas eu não tenho condições físicas para me lançar para um desafio que nem você faz, e um dia você não vai ter condições também, porque você vai envelhecer. E aquilo que eu sempre falo, porque a condição é você mesmo que estipula, né? Então, uma pessoa, uma senhora de 85 anos, sabe, pode sim fazer essa jornada do herói, fazendo uma nova receita de bolo para os seus filhos, para os seus netos, chamando essas pessoas para poder para essas pessoas irem na sua casa e fazer esse bolo. Então, assim, o desafio ele é muito pessoal e depende muito da pessoa, né? O meu desafio, eu acho que eu nasci com uma paixão muito grande, que é andar de bicicleta. Mas existem outros desafios tão legais quanto que é possível realizar.
e depende muito da gente. Então eu volto para o Campbell. Campbell foi um escritor, né, que realmente mexeu muito comigo, porque ele me fez justamente pensar sobre todos esses valores, o que eu quero para mim. Então, algo que eu acho que todo mundo deveria pensar. Eu continuei essa jornada pelas viagens de bicicleta. Quando que, em 2017, eu decidi transformar esse projeto todo, que era um simples hobby, em um projeto profissional. E falei, gostaria de atingir mais pessoas e fazer palestras para essas pessoas, contando todas as experiências que eu tive durante todo esse tempo. Eu queria, da mesma forma que as coisas, os lugares, as pessoas me inspiravam, eu queria inspirar as pessoas também. Eu queria que essas pessoas ficassem tão extasiadas que nem eu estava. Em 2017, eu acabei fazendo uma viagem religiosa. Depois de já ter passado ter percorrido a Espanha pelo caminho de Santiago, de Barcelona até Santiago de Compostela, eu decidi fazer uma viagem saindo de Londres e chegando em Roma, 2.200 quilômetros depois. Então você pode reparar que aos poucos os desafios iam ficando cada vez maiores. E eu gosto de citar um provérbio em latim para a nossa vida, que é Aquila non capta muscas. O que quer dizer isso? A águia não come moscas. E vocês sabem por que a águia não come moscas? Porque a águia é um bicho grande. E para se alimentar, ela precisa comer coisas grandes para voar alto, para ir além. E nesse momento que eu li esse provérbio em latim, eu falei, realmente eu quero coisas maiores para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. E foi assim que eu fui desenhando aos poucos o projeto. Esse ano que eu estou falando especificamente era 2017. 2018 eu fiz uma outra viagem. Em 2019 eu fiz uma viagem que também estava naquele planejamento inicial, que foi uma viagem que eu passei por 8 países. E eu fiquei tão empolgado e tão extasiado com essa viagem que eu resolvi escrever um livro dessa viagem, passando por todos os países que eu tinha pensado. Daí, depois desse momento de atravessar esses 8 países, eu tinha um outro grande sonho. Falei, poxa, existe uma ilha no Atlântico Norte isolada de tudo. Isolada é um país onde você tem ali as pessoas isoladas. E eu gostaria de conhecer essa ilha. Para quem imagina que país é esse país é a Islândia. Então, depois de terminar essa viagem por 8 países, eu peguei e falei assim, em 2020 eu vou para a Islândia. Eu vou cumprir essa etapa e realizar esse grande sonho da minha vida. Só que, em 2020, vocês sabem o que aconteceu. Aconteceu comigo e aconteceu com todos. Começo de 2020 veio a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus mudou a vida de todo mundo. E mudou a minha vida. E mudou a vida do projeto Giraventura. Eu, com a passagem comprada para a Islândia, cheguei a pensar que 6 meses depois essa pandemia tinha passado. E não. A viagem foi cancelada. E todos os sonhos que eu tinha roteirizado num projeto há muito tempo atrás
praticamente foram por água abaixo. Só que eu aprendi uma coisa nas viagens de bicicleta. Quando você não pode lidar com alguma coisa, com algum sistema, você tem duas opções. Ou você desiste, ou você se adapta. Nestor, e o que é o certo? Pois é, não existe certo. Existe sim a jornada de cada um. A jornada que você traz para você, que você incorpora, porque cada um é dono da sua própria jornada. E nessa história toda da Islândia, aconteceram coisas muito interessantes. A viagem foi cancelada e eu comecei a pensar em outras possibilidades de continuar o projeto de aventura. Conversando com os amigos, alguns pegaram e me falaram, poxa, você já cruzou, fez algumas rotas de bicicleta pelo Brasil, você conhece bem, por que você não faz uma rota de bicicleta lá no Rio Grande do Sul? Por que você não faz uma rota de bicicleta de novo pela Estrada Real que você fez em 2013? Talvez de uma outra forma. Ok. Só que eu vou voltar de novo para aquele provérbio em latim. Águia não come moscas. Então eu queria algo grande, alguma coisa grande. E foi quando no dia, em plena pandemia, as pessoas não colocaram fé quando eu falei. Falei para umas pessoas próximas, afinal, o que você vai fazer com o projeto que você desenhou anos e anos atrás? Eu falei assim, eu vou fazer uma travessia pelo Brasil. Ah, que bacana, e você vai da onde? De São Paulo até o Rio Grande do Sul? Eu falei, não, eu vou fazer uma rota um pouco maior. Ah, mas você vai ser atropelado, você vai pegar coronavírus, você vai ficar no meio da estrada, vai ter muito calor, né? E eu comecei a perceber que o medo que as pessoas tinham não era o meu medo. E quando você afronta o medo das pessoas, esse medo parece que é seu, mas não é. Aquele medo não era meu. E eu queria, na verdade, fazer o meu sonho acontecer. Foi quando, no dia 9 de setembro de 2020, eu peguei a minha bicicleta, meus alforjes e todo o meu equipamento, coloquei dentro do avião e fui até a cidade do Oiapoque. Para quem não conhece, Oiapoque é uma cidade extrema do Brasil que fica na divisa com a Guiana Francesa. E de lá eu comecei a descer. Meu objetivo, chegar no Chuí, passando por 8 estados e o Distrito Federal. Foi fácil? Não. Mas, 72 dias depois de ter pedalado 6.475 quilômetros, eu cheguei no Chuí. Cheguei no Chuí trazendo a história do povo, das pessoas que cruzaram o meu caminho, das pessoas que, sem medo do coronavírus, me deram lar, cama para dormir. E eu me lembro de uma história muito interessante, que quando eu cruzava o Amapá, em uma das estradas que eu estava, era uma estrada de terra, e eu já estava muito cansado, o calor era intenso, era em torno de 45, 50 graus, e eu vi uma casa de fundo, e eu fui bater lá para pedir ajuda. A pessoa me recebeu com um rifle e, chegando em mim, falou, o que você deseja aqui na minha propriedade? Eu falei, olha, eu sou um ciclista, estou viajando sozinho, eu só quero um pouco de água. Ele me trouxe para dentro da casa dele, não só ofereceu água, como ofereceu comida, e eu nunca me esqueço porque tinha uma cortina
na janela do banheiro dele, que ele tirou e colocou na mesa para servir o prato para mim. Essas experiências que eu vivo em cicloviagens, em expedições de bicicleta, são únicas. E o fato de eu ter atravessado o Brasil nessas condições trouxe realmente muita sabedoria para mim, que hoje eu estou compartilhando com vocês. Existem, na verdade, inúmeras histórias, né? Algumas pessoas me chamam de maluco, e tem aquela famosa música: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real. Loucura real de cada um. Cada um tem a sua, cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu caminho. E eu continuei nessa viagem do Oiapoque, acontecendo coisas esquisitíssimas. Uma delas que eu me lembro é justamente a história do tucupi. Muitas pessoas do sul do país não fazem a mínima ideia o que seja. O tucupi, ele é um tempero do norte muito forte em pimenta. Ele é amarelo. E uma das tribos indígenas que eu passei no norte do Pará, havia uns indígenas vendendo bananas e tucupi. E nessas horas, pessoal, você vê o quanto que a comunicação é importante nas nossas vidas. Nessa tribo indígena, eles não falavam português. Eles falavam uma língua que se chama crioulo, que é uma mistura de português com francês. Então, eu cheguei no local, morrendo de sede, e vi aquelas garrafas de suco de laranja amarelinhas olhando para mim. E eu fui lá e justamente peguei uma e tomei no gargalo uma das garrafas do suco de laranja. E aquilo foi descendo na minha garganta de uma forma que queimava todos os órgãos por dentro. Quando uma das pessoas me avisou: isso não é suco de laranja, isso é tucupi. Isso é um tempero que você está tomando no gargalo. E eu, desesperado naquele momento, né, querendo me comunicar com aquelas pessoas e não conseguia falar, quando veio um dos indígenas, eu pedindo água, e um dos indígenas me deu um cacho de banana. Então, essa história ilustra bem o quanto a comunicação ela é importante em todos os sentidos e em todos os relacionamentos que você tem. Eu continuei nessa viagem e, como eu falei para vocês, eu consegui concluir essa viagem em 72 dias, 6.400 quilômetros depois. E, finalmente, em 2022, em julho de 2022, eu consegui, finalmente, fazer o sonho de ir para a Islândia. Muitas vezes, a gente fica meio snob, né? Poxa, eu atravessei o Brasil, então, Islândia vai ser fácil, vai ser com o pé nas costas, que é país pequenininho, sabe? É só dar a volta ali na ilha, 2.200 quilômetros. Pô, para quem andou 6.475 num calor de 50 graus, acho que dá, né? Vou para essa expedição, mas vou de boa. Não precisa nem planejar muito. Acontece que as coisas não parecem como são. Então, chegando na Islândia, uma das coisas mais importantes que a gente, em situações como essa, de expedição, que você está sozinho, que você está ali, dependendo da sua força, autossuficiente em comida,
você não tem um restaurante para comer a cada 50 quilômetros. Eu cheguei num camping, logo nos primeiros dias, e me percebi que nesse camping havia uma série havia umas pessoas, tal, e eu fui lá e montei minha barraca. E quando eu me coloquei dentro da barraca e comecei e tentei fechar os olhos, eu me dei conta que não anoitecia, que o dia era 24 horas. Era 24 horas de dia. Eu falei, poxa, mas como assim? Não apaga nunca essa luz? E tampava os olhos com tapa-olho, colocava coisas no ouvido para não ouvir barulho das pessoas e não adiantava, não conseguia dormir. Simplesmente eu não conseguia dormir. E foi nesse momento que voltou aquele ensinamento lá do começo do projeto. Você tem duas opções. Ou você se adapta, uma vez que você não consegue mudar a situação. Foi assim que aconteceu com o coronavírus. Ou a gente se adaptava ou morria. Essa adaptação, ela realmente foi muito difícil. E o que eu quero dizer para vocês com isso, pessoal? Que essa adaptação, ela é única. Ou seja, toda jornada que você faz é única. E ela é só sua. E a adaptação é só sua. Então, depende de você querer se adaptar ou não ao meio. E esse processo de adaptação na Islândia que aconteceu foi muito brusco, eu vou dizer assim, porque é algo que te tira completamente da rotina. Tá certo, já deu para perceber que eu gosto de sair da rotina, mas menos, né? Tava muito brusco o negócio. E eu comecei a perceber que eu dormia 10 horas da manhã, levantava 6 horas da tarde para tomar café da manhã às 8 horas da noite. E começar a pedalar meia-noite e pedalar até 6 horas da manhã. Ou seja, o seu corpo, ele se adapta ao meio. Basta você querer. E foi assim que aconteceu na Islândia. Bom, agora me fizeram uma pergunta aqui a respeito de planejamento financeiro, né? E assim, é óbvio, né? Para cada viagem que eu faço, você tem que disponibilizar uma certa quantia para poder realizar. Então, esse planejamento financeiro que eu faço das viagens, né? Ele é bem interessante porque eu procuro sempre fazer o planejamento de uma forma minimalista, porque você já está numa situação minimalista. Você já está numa situação que você tem que carregar o mínimo possível, que você tem que carregar... você não pode levar muito peso, né? Tem aquela equação, peso é o seu medo, aquela coisa toda, né? Então, eu nessa fase de planejamento de viagem, planejamento financeiro, uma dos fatores que eu levo bastante em conta é justamente o lugar para ficar. Talvez o lugar para ficar seja o fator financeiro mais caro de toda essa situação. Por quê? Porque a comida perfeitamente você pode parar no mercado e fazer a sua própria comida. Agora, lugar para ficar não tem jeito. Existem algumas opções, ou você acampa, né? Ou você fica num hotel, hostel talvez, né? Mas às vezes as pessoas elas não conseguem pensar fora da bolha e existem plataformas na internet que as pessoas oferecem lugares para você ficar. Isso é muito legal, porque você acaba não só ficando na casa da pessoa, como você acaba interagindo com a pessoa que você fica na casa. Não é fácil. Uma dessas plataformas que eu utilizo é o Warm Showers, que é uma plataforma específica que oferece a pousada para você.
Então, a pousada não, a estadia, né? Então, você ficaria na casa de um ciclista. E dessa maneira você vai fazendo o seu planejamento financeiro da forma mais enxuta possível, que essa que é a ideia, né? Fazer o planejamento financeiro de uma forma bem enxuta, para que você faça outras viagens de uma outra... tenha mais oportunidade de viajar mais. Eu acho que o planejamento financeiro, no início da viagem, o contato que você tem com as pessoas, dos lugares que você vai passar, porque é essencial, porque você na verdade, é a estrela do momento, né? Então, é interessante sempre fazer um bom planejamento financeiro para você continuar uma viagem numa boa. Estava uma vez, eu pedalando... Isso foi antes, na verdade, eu estava indo para a Noruega, eu estava pedalando em Copenhague, capital da Dinamarca, e quando eu saí de Copenhague, eu passei em bosques maravilhosos, dentro de parques que tinham ciclovias, e naquele momento eu percebi que vinha uma pessoa de preto caminhando na minha direção. Eu falei, poxa, eu ia para o lado esquerdo, a pessoa ia para o lado esquerdo, eu ia para o lado direito, a pessoa ia para o lado direito. Até que nós dois nos encontramos, e era um franciscano que trabalhava num monastério, e ele começou a conversar comigo e virou para mim e falou assim, olha, existe um monastério numa colina que tem algumas freiras brasileiras e eu queria te levar lá. E eu achei aquela história muito estranha. Primeiro porque a Dinamarca ela é um país completamente plano. Não há colinas, né? Freiras brasileiras num monastério perdido na Dinamarca. Estranho. Mas, para quem está viajando, para quem quer viver as experiências, você segue o caminho. Eu fui atrás dele. Realmente havia colina e realmente havia um monastério. Quando eu cheguei no monastério, vieram 3 franciscanos para mim, me deram uma Bíblia e me levaram para dentro do convento e falaram para mim, nós estávamos te esperando. Eu sentei numa plateia e esses franciscanos começaram a rezar uma missa. Passaram-se uns 15 minutos, eu não entendi porcaria nenhuma da missa, porque a missa era em dinamarquês. Passaram o tempo da missa e no final da missa, um desses 3 franciscanos que tinham me recebido veio com um santinho para mim e falou, olha, você vai levar esse santinho até o Cabo Norte, na Noruega. Daí eu falei, muito obrigado, pode deixar comigo. Olha, gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter conhecido o monastério de vocês e ter vivenciado essa experiência, essa reza. Isso faz bem para a alma, isso faz bem para nós. E ele concordou comigo e se despediu de mim. Só que quando ele estava indo embora, eu chamei ele novamente e falei, olha, eu não queria somente te agradecer, mas eu gostaria de agradecer aquela pessoa que me encontrou no meio da estrada e me trouxe até aqui. Daí ele virou para mim e falou assim, que pessoa? Daí eu falei assim, existiu uma pessoa de preto que veio até mim, encontrou no meio da estrada e me trouxe até aqui. Daí ele virou para mim e falou assim, eu desconheço quem é essa pessoa. Então, agora vocês pensem o que vocês quiserem, porque eu saí desse monastério nesse dia chorando, eu tinha acabado de perder minha mãe, e continuei a minha jornada, a minha expedição até o Cabo Norte, na Noruega. Essa expedição ela durou mais ou menos uns 52 dias. E quando eu estava chegando no Cabo Norte,
a 2 dias de chegar no Cabo Norte, tinha o último desafio da viagem, que era levar esse santinho até que eu tinha recebido na Dinamarca, até o Cabo Norte, que é onde as estradas acabam no norte. Estava lá. Para chegar lá, você tem que passar por um túnel. Mas esse túnel não é um túnel comum. Ele é um túnel submarino. Os noruegueses, eles adoram construir túneis naquele país. E eles fizeram um túnel submarino de 7 quilômetros, que fica a 212 metros abaixo do nível do mar. Para chegar no Cabo Norte, eu tinha que passar por esse túnel. E eu tinha um grande medo, porque a viagem de bicicleta, que tinha sido remetido para mim quando eu era criança, também me lembrou outros medos de criança. E um deles era ficar preso no elevador quando eu tinha 10 anos de idade, na escuridão. E esse túnel, para mim, ele representava exatamente isso, a escuridão. Foi quando eu parei num camping antes, nessa viagem, numa vila bem pequenininha na Noruega, que chama Repvag. Em Repvag, um dos donos do camping foi se despedir de mim e falou para mim: olha, você está indo para onde? Eu falei: eu estou indo para o Cabo Norte. Daí ele falou: você sabe que você vai passar pelo túnel submarino. Daí eu falei: eu sei que eu vou passar pelo túnel submarino. Daí ele pegou, saiu, olhou a minha bicicleta, viu que estava carregada de coisas, tinha barraca, comida, provavelmente uns 30 quilos de equipamento na bicicleta. E ele virou para mim e falou: rapaz, não vai dar certo isso daí, porque você vai ficar preso dentro do túnel. Daí eu falei: mas por quê? Porque o túnel, na verdade, ele tem uma descida de 3 quilômetros, ele tem um platô embaixo dele de 1 quilômetro e tem uma subida de 3 quilômetros muito íngreme. E provavelmente você não vai conseguir carregar esse peso durante todo o percurso. Você vai ter que pedir ajuda. Você vai ter que adotar outra estratégia. E isso, pessoal, mexeu muito comigo. Eu despedi desse homem, dos 30 quilômetros desse camping até a bocal do túnel, eu batia no guidão da bicicleta e falava: eu vou atravessar essa merda de qualquer jeito. Quando eu cheguei no bocal do túnel, realmente me veio todos aqueles medos que eu tinha quando eu era criança. Todos. Realmente, eu não queria ficar preso lá. Eu não queria fazer aquilo que aquele homem tinha falado para mim, que eu não ia conseguir. Mas, ao mesmo tempo, me dava uma ânsia, algo que eu ficava muito ansioso. E daí eu falei: eu vou adotar uma estratégia. Eu vou sair, vou chegar bem perto do bocal do túnel, eu vou voltar, eu vou enganar minha mente e na volta eu vou acelerar tudo e entrar no túnel de uma vez. Foi exatamente isso que eu fiz, pessoal. Eu acelerei na entrada do túnel e com potentes ventiladores em cima do túnel, praticamente eu fui sugado para dentro daquele monstro submarino. Só que do outro lado, eu fui ejetado para uma vida nova. E um dia depois, eu consegui levar aquele santinho que eu tinha recebido naquele monastério em uma das vilas mais extremas do planeta, o Cabo Norte, na Noruega. Para finalizar uma história para vocês, eu gosto muito de falar a respeito do vento. O vento é uma coisa incrível, e quando a gente está na escola, a gente aprende que o vento ele é aquela coisa que de uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão, e é o deslocamento desse ar, e você está no meio e o vento bate. Só que o vento não é só isso. O vento é muito mais do que isso. O vento, ele pode ser amigo, ele pode ser companheiro, ele pode ser inimigo também, né? Mas para que se importar tanto com o vento? Justamente eu, que nem cabelo tenho. Mas o vento, ele é algo
muito mais grandioso. E eu me lembro, em uma das passagens minhas pela Patagônia, estava lá e enfrentando vento ali de 70, 80 km por hora, eu não conseguia pedalar naquelas condições. E eu parei, eu vi um ponto de ônibus no meio da estrada e parei e falei assim, eu vou parar aqui, eu vou fazer algo para comer. Não tinha condições de pedalar, porque era uma tempestade de areia. E quando eu parei, comi e quis continuar a viagem, e aquele vento vindo de todo lado, você não sabe, você quer ir em linha reta, ele te derruba para o lado, ele não quer deixar você andar, e eu perdendo a paciência com aquele barulho, com aquela coisa toda, né? E novamente, ou você se adapta, ou você desiste da situação. Só que, como eu falei para vocês, o vento ele pode ser amigo, e ele pode ser inimigo na mesma proporção. Eu estava julgando que ele era meu inimigo. Quando eu percebi que se eu colocasse a bicicleta meio na lateral, de forma lateral, assim como faz uma vela de windsurf, eu poderia ser empurrado para frente. Então, foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a andar em zigue-zague na estrada, para poder pegar a carona do vento. Então, muitas vezes a gente acha que um amigo é um inimigo e nem sempre ele é. Um inimigo ele pode ser um amigo, desde que você se adapte a uma situação como essa. O que eu gostaria de deixar de recado para vocês é para sonhar sempre. Nunca abandone seus sonhos de criança, sonhos que você traz durante toda a vida. Tente pensar nesses sonhos, realizar esses sonhos. Eu vou falar uma coisa para vocês, que há quem diga que todas as noites são de sonhos, mas há quem garanta que nem todas, só as de verão. Na verdade, pessoal, isso não tem a menor importância, porque o que importa mesmo não são os sonhos em si, e sim os sonhos que você realiza. Muito obrigado.